Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Visões. A reforma tributária no Brasil é um tema que atravessa décadas de debates e tentativas de mudança. Com o sistema complexo e considerado injusto por muitos, a necessidade de simplificação e modernização das leis tributárias tem sido pauta constante. Mas o que mudou de lá para cá? E o que esperar do texto atual? Para entender melhor, eu recebo Luiz Cláudio Carvalho, advogado tributarista, consultor e secretário da Fazenda de São Paulo e do Rio de Janeiro. A história dos tributos no Brasil começa na época colonial, quando o país era obrigado a pagar impostos altos a Portugal sobre suas riquezas como ouro. Após a independência, o sistema tributário seguiu concentrado em impostos indiretos, afetando principalmente as camadas mais pobres. Com a Constituição de 1988, a arrecadação foi descentralizada, distribuindo-se entre União, estados e municípios. Eu queria que você falasse um pouquinho da história da tributação aqui no Brasil, né? Desde a Constituição de 88 até chegar hoje, assim. Uma resumida do que a gente já passou por todos esses anos. Tua pergunta é muito interessante, mas eu tenho que voltar um pouquinho mais. Na verdade, o Sistema Tributário Nacional nasce, esse atual, nasce em 1966, com o Código Tributário Nacional que vigora até hoje. O ICM, o ICMS, na verdade, ele nasce como ICM no final da década de 60. O S é acrescentado aí sim pela Constituição de 88, portanto, até 88 era apenas Imposto sobre Circulação de Mercadorias. A parte de serviço, a tributação sobre serviços nasce com a Constituição de 88, e esses serviços são só uma pequena modalidade de serviços, basicamente serviços de transporte de mercadorias e serviço de prestação de serviço de comunicação, comunicação onerosa. Então, desde então, portanto, aliás, o principal tributo que está sendo reformado nasce lá em final da década de 60, 67, 68. Outros tributos vieram aparecendo ao longo do tempo. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é de competência das prefeituras, nasce com a Constituição de 88, e o PIS e a COFINS, que são duas contribuições sociais de competência da União, aparecem já mais tarde, na década de 90. Mas assim, num histórico muito rápido, é assim que nasce o sistema tributário atual. O sistema tributário brasileiro, em sua forma atual, remonta à Constituição de 1988. Desde então, houve diversas tentativas de reforma, mas poucos avanços concretos. Com múltiplos tributos sobre o consumo, renda e propriedade, o sistema se tornou um dos mais complexos do mundo, com altos custos de compliance para empresas e cidadãos. Uma reforma tributária prevê, como o próprio nome diz, a mudança do sistema tributário. No caso específico que o Brasil está enfrentando agora, é a mudança da tributação que incide sobre o consumo de bens e serviços. A complexidade, no meu entender, vem do fato de que nessa relação entre o fisco, né, entre o cobrador dos impostos, o Estado, e o pagador do imposto, o empresário ou o consumidor, há interesses conflitantes. A gente poderia falar verticalmente, vai na relação entre o fisco e o contribuinte, assim como entre os fiscos e entre os contribuintes. Ou seja, no sistema brasileiro, a tributação sobre o consumo é dividida entre os estados e os municípios. Uma parte delas, né, vai para os municípios. Portanto, já há inerentemente um conflito entre os 27 estados. E no caso dos contribuintes, lógico que ninguém quer pagar a conta. O interesse é que outro setor pague. Portanto, há uma competição entre os vários setores. Todo mundo quer pagar o mínimo possível, deixando que a conta seja paga por outro setor. Então, acho que esse grande caldeirão de conflitos federativos que transformou a reforma tributária nesse tema tão complexo e há tantos anos, décadas, na verdade, que a gente discute justamente para conciliar todos esses interesses. Por que se tornou tão complexo o sistema atual que temos hoje? Primeiro que a economia, que é a base de incidência dessa tributação, foi mudando de perfil. Hoje, a população, o mundo, consome muito mais serviço do que consumia no passado. No passado se compravam mercadorias, supermercado, televisão, eletrodomésticos, etc.
Hoje, o consumo de serviços é muito maior. Internet, todos os aplicativos, todas as prestações de serviço hoje acontecem no nosso celular, e isso não é uma mercadoria, isso é um serviço. Então, primeiro, há essa evolução natural da economia. Ah, um segundo ponto é que o conflito federativo entre os estados fez com que os estados adotassem a tributação sobre o ICMS como forma de atração de investimentos, a chamada guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? Eu conceder algum benefício fiscal como forma de atrair investimentos, atrair empresas para se estabelecerem no meu território. Só que isso foi trazendo uma complexidade ainda maior, porque os benefícios fiscais são heterogêneos, eles são diferentes entre si. Portanto, você passa a ter uma série de benefícios fiscais convivendo com um sistema, ou dentro de um sistema que deveria ser homogêneo, mas que vão trazendo exceções. E aí a guerra fiscal foi se asseverando ao longo do tempo, a década do ano 2015, 2014, por ali foi o auge da guerra fiscal, quando os estados mais praticaram a política de concessão de benefícios fiscais para atração de investimentos, e isso aí acabou de desorganizar por completo o sistema tributário. Na década de 1990 e nos anos 2000, propostas de unificação de impostos e criação de um IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, surgiram, mas não conseguiram avançar no Congresso. Foi apenas nos últimos anos que o tema ganhou um novo fôlego. Essa é uma boa pergunta, é uma ótima pergunta, talvez seja a pergunta de $1 milhão, é aquela que define tudo. A reforma se propõe a simplificar o sistema. E de que forma? Basicamente, três grandes eixos que um IVA, um Imposto sobre Valor Adicionado, no mundo inteiro atendem. Primeiro deles, a tributação toda incidindo no destino, ou seja, no local onde acontece o consumo. Afinal de contas, é um imposto sobre consumo. Isso essa reforma se propõe a fazer, entrega. Segundo ponto, a possibilidade de adoção do crédito financeiro, ou seja, todas as mercadorias e serviços contratados nas etapas anteriores para a produção de um bem ou a prestação de um serviço darão direito a crédito integral. Hoje o ICMS, que é o principal imposto sobre consumo, não entrega isso, isso não acontece, assim como também não acontece com PIS e COFINS. E o terceiro e mais importante não digo não, mais importante não, vou até corrigir, mas tão importante quanto, que é a alíquota única, ou seja, todas as mercadorias e serviços tributados da mesma forma. Isso não acontece na proposta atual. Então, se atingirmos ou atingíssemos apenas essas três alavancas, nós realmente teríamos uma redução da complexidade. Acontece que a emenda constitucional, a emenda 132, que foi aprovada no ano passado, trouxe uma série de exceções, regimes especiais de tributação para determinados setores, por exemplo, combustíveis, setor de saúde, setor financeiro, setor de educação, bares e restaurantes. Aí começa a complexidade, ela desaparece de um lado, mas ela ressurge de outro lado. Então, eu acho que essa é a grande pergunta que a sociedade brasileira faz. Não há clareza sobre se iremos atingir esses objetivos, né, de simplificação, esse objetivo de simplificação, justamente por conta dessas duas questões que são opostas. A simplificação por um lado, mas um aumento de complexidade por outro. E competitividade? Então, o Brasil tem o pior sistema tributário do mundo hoje. Nós temos outros problemas de regulação que impactam a nossa competitividade, mas é senso comum que a tributação, a complexidade da tributação é o principal problema da nossa competitividade. Nós temos uma base econômica diversificada, mas que perdeu muito dinamismo nas últimas décadas. Por exemplo, a indústria. A indústria brasileira está sucateada, ela perdeu muito da competitividade, perdeu muito da sua participação no PIB brasileiro, justamente porque a complexidade do sistema tributário atual incide majoritariamente sobre a indústria. Vamos conseguir atingir esse objetivo, né, de simplificar e darmos competitividade à economia? Não sei dizer,
tenho minhas dúvidas. Me parece que conforme a discussão acontece, eu acho que a gente não vai conseguir atingir esse objetivo Por quê? no Muito modelo lobby? atual. Não, não é nem a questão do lobby. É lógico que existe lobby, né? Óbvio, né? Os setores econômicos se organizam para buscar a defesa dos seus interesses legítimos em Brasília, né? Lobby é uma palavra que ganhou um sentido pejorativo, mas as democracias do mundo inteiro funcionam assim. Os grupos de interesse vão ao parlamento de qualquer país, europeu, América, né, Canadá, Estados Unidos, para buscar os esclarecimentos e a defesa dos seus interesses. Então, sim, não há dúvida que os grupos estão trabalhando em Brasília. Agora, o que eu acho é que o problema da complexidade é que nem todos esses regimes especiais de tributação seriam necessários. Eu acho que eles poderiam ser evitados ou pelo menos reduzidos. As exceções, como a própria equipe da Secretaria Especial da Reforma Tributária tem colocado, há exceção demais. O Brasil é um país diverso, com estados e municípios com realidades econômicas distintas. Governadores têm expressado preocupações sobre a possível perda de receitas e autonomia dos estados e municípios, que levanta questões cruciais sobre o equilíbrio entre centralização e autonomia fiscal no Brasil. Essa é uma questão com muitas facetas. A questão, vamos começar pela questão central, no meu entender, que é a suposta perda de autonomia dos estados e dos municípios. Qual é a amplitude dessa autonomia hoje, no sistema atual? Os estados e os municípios têm autonomia que eu vou chamar em duas faces, etapas, duas frentes. A primeira, eles têm a garantia da receita. Portanto, eles têm dinheiro suficiente para implantar as suas políticas públicas. E se eles precisarem de mais dinheiro, eles podem mexer na carga tributária, aumentando ou reduzindo. Então, portanto, na faceta ligada a ter a disponibilidade financeira, a reforma endereça a solução e faz uma transição entre entes federados que vai perdurar até 2077. Ou seja, nenhum estado perderá ou ganhará receita por conta da mudança do modelo. Se os estados... E aí há uma série de discussões de qual é o período base que vai servir de referência. Mas, de toda forma, em tese, tirando os detalhes, em tese, o que os estados e os municípios arrecadam hoje estará garantido até 2077. Depois, aí, não mais. Então, a primeira autonomia, no meu entender, está garantida. A segunda que eu acho que não está, que é o fato de hoje os estados e os municípios poderem praticar livremente, até talvez com liberdade demais, a sua competência tributária, ou seja, a sua competência de estabelecer normas tributárias e de recolher seus impostos. A guerra fiscal é um exemplo de autonomia que foi mal usada. Se excederam. Mas, naquele momento, os estados tinham poder, ainda que inconstitucional, tem toda uma série de outras discussões, mas que eles poderiam dar benefícios fiscais, eles poderiam manejar a sua política de tributação. O imposto dual, o IVA dual, tinha no primeiro momento o objetivo de manter a autonomia dos estados e dos municípios. Mas isso, no meu entender, e também é uma grande polêmica em relação a isso, eu acho que na prática isso não vai mais acontecer, por um motivo muito simples. Criou-se um IVA dual, o que significa que são dois tributos justapostos, que é a CBS de competência federal e o IBS de competência municipal, estadual e municipal, mas que eles têm que ser iguais. Então qual é a autonomia que você tem? A autonomia de ser igual ao outro? Quem vai ser mais forte? A Receita Federal, que vai gerenciar o IBS, ou o comitê gestor que vai gerenciar o IBS? Se eles têm que ser iguais, não há autonomia nem de um nem de outro. A Câmara concluiu a votação do projeto que cria o Comitê Gestor na reforma tributária. Agora a proposta segue para o Senado. Ponto polêmico da reforma, com críticas e argumentos como quem fará o controle externo do Comitê Gestor do IBS.
Então, critica-se o comitê gestor, justamente que será uma autarquia super poderosa, que vai reter o dinheiro do split payment antecipadamente, para que no mês subsequente ele faça o encontro de contas e te dê direito a abater do imposto que você vai pagar, ou seja, ele te dá direito a crédito. Tida como superpoderosa porque ela vai gerir o sistema, o que significa dizer, ela vai criar normas, ela vai estabelecer procedimentos de fiscalização, quem será fiscalizado, por quem será fiscalizado e de que forma será fiscalizada. Ela vai interpretar a legislação, isso é importante, a sociedade normalmente, quem não é da área tributária, não vê isso, que é interpretar uma norma. Significa que, assim, todo sistema jurídico, não é não só o tributário, qualquer sistema jurídico tem lacunas. E no momento em que você tem um caso concreto, você tem que interpretar a legislação em face daquele caso concreto. E alguém tem que dizer o que é, alguém tem que dar a opinião vinculante, como a gente fala, ou seja, é desse jeito que o fisco entende. Pois muito bem, o comitê gestor também terá essa atribuição. Mas eu volto à resposta à pergunta anterior que você me fez. Ele será super poderoso? Super poderoso. Só que ele terá que ser igual à Receita Federal. Então, cadê o superpoder? Superpoder de ser igual a outro? Por que ele tem que ser igual? Porque há também um dispositivo expresso na emenda constitucional 132 que diz que a legislação da CBS terá que ser igual à legislação do IBS. Isso traz uma série de repercussões. A aprovação da reforma tributária é apenas o começo de um longo processo de implementação. Serão necessários ajustes e regulamentações para que o novo sistema funcione adequadamente para evitar distorções. Que no Brasil são 1.500 horas por ano que uma empresa gasta para lidar com o imposto ali, né, seja as contas. E em países vizinhos aqui da América Latina são 350 horas, em países da OCDE, 150 horas. Com essa, teoricamente, simplificação, né, que você disse, traz simplificação de um lado, porém do outro não. A gente vai conseguir reduzir essas horas aqui do Brasil? Então, ótima pergunta também. Para que a gente chegue ao paraíso, nós vamos ter que passar pelo inferno. Porque a transição do modelo tributário atual para o modelo futuro demandará 6 anos de convivência dos dois sistemas juntos. As empresas terão que apurar seus tributos no sistema tributário atual, pagando PIS e COFINS, ICMS, ISS, etc. E também deverão apurar no sistema futuro, CBS e IBS. Portanto, das 1.500 horas, provavelmente nós vamos precisar de 2.500 horas, porque nós teremos que fazer as duas apurações conjuntas, paralelas, até que a transação se conclua no final de 2032. Então, como eu disse, a gente, para chegar no paraíso, nós vamos ter que cruzar o inferno. E aí isso dá para ter uma estimativa de quanto a gente Reduz em conseguiria, horas? reduzir, assim, Olha, metade ou essa pergunta é boa. Não sei te dizer em números, tá? Eu não é a minha especialidade, eu não tenho essa expertise. Mesmo os 1.500 horas é uma estimativa bastante, né, difícil de se apurar, genérica e tal. Eu acho que a gente reduz sim, pelo menos o grosso da economia reduz o número de horas despendidas para fazer a apuração e o pagamento dos tributos, porque elas não estarão nessa sequência de regimes especiais de tributação, ou as exceções. Portanto, o grosso, principalmente da indústria, estará no modelo básico, no modelo geral. E aí, essas empresas realmente terão uma redução de tempo e de complexidade na apuração e no pagamento dos seus tributos. Mas a pergunta direta que a população quer saber: quais impostos serão eliminados ou reduzidos com essa reforma tributária? Serão eliminados ah, o PIS e a COFINS, que são duas contribuições sociais de competência da União. O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, não será extinto, mas será reduzido, muito reduzido. Ele só incidirá sobre as mercadorias industriais
que são produzidas também na Zona Franca de Manaus, como uma forma de manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. Será extinto também o ICMS, que é o Imposto de Competência Estadual, e o ISS, o Imposto sobre Serviços de Competência Municipal. Esses são os que serão extintos. Serão criados 3 tributos: a Contribuição sobre Bens e Serviços, de competência da União, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, de competência dos municípios, dos estados e dos municípios compartilhados, e o Imposto Seletivo, de competência da União, que incidirá sobre produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, o chamado Imposto do Pecado. Não está ainda regulamentado exatamente quais são esses bens e serviços sobre os quais incidirá o imposto seletivo, há uma enorme discussão a esse respeito. Então a gente ainda não sabe exatamente quais são esses setores impactados. Mas, via de regra, é isso. Em resumo, melhor dizendo, é isso. Cria-se imposto seletivo, ICBS federal e o IBS estadual/municipal. Os próximos anos serão críticos para a regulamentação e adaptação ao novo sistema. O sucesso da reforma dependerá de uma transição bem planejada e de ajustes contínuos conforme surgirem desafios. É uma reforma tributária que ainda não vai ser a ideal. Eu acho que tem um ditado que diz que o diabo mora nos detalhes. Eu acho que nós estamos frente a um exemplo claro disso. A reforma, a emenda constitucional, que é a base da reforma, né, a primeira etapa, foi vencida no ano passado, trouxe a possibilidade de muitos avanços. Agora a gente precisa concretizar esses avanços nas 2 leis complementares que estão sendo, os 2 projetos de lei complementar que estão em apreciação, que é o PLP 68, que trata do mérito dos 2 tributos, da CBS e do IBS, o que a gente chama do aspecto material, e o PLP 108, que cuida mais da organização do sistema. Lógico que, né, isso não é estanque, né? Um só faz uma coisa, outro só faz outra. Mas, em regra, é isso. O 68 trata do tributo em si, dos tributos em si, e outro da organização do sistema, comitê gestor, etc. A discussão é extremamente importante justamente porque o 68 está para ser votado até agora em novembro, e eu acho que ele não está maduro para isso, votado no Senado. A gente teria que amadurecer mais, desenvolver mais, discutir mais, e o relatório do senador Eduardo Braga, do Amazonas, tem que prever esses avanços, né? Tem que estabilizar esses avanços. O PLP 108, ninguém, não se acredita que ele seja votado ainda esse ano, talvez fique para 2025. Mas o momento é extremamente importante e eu acho interessante que parece que a sociedade brasileira não arrefeceu a discussão, né? A discussão perdeu intensidade, e isso é perigoso. A reforma tributária é um passo importante na modernização do Brasil, mas ainda há um longo caminho pela frente. A questão não é apenas simplificar o sistema, mas também garantir justiça e equidade para todos os contribuintes. Resta saber se o Brasil vai conseguir aproveitar essa oportunidade para realmente avançar. Acho importante colocar que o mundo inteiro observa o Brasil nesse momento. Porque nós já somos uma economia grande o suficiente e importante o suficiente para causar impactos no globo, né, no restante das economias mundiais, principalmente porque nós somos o principal fornecedor de comida do mundo. Portanto, se a nossa economia se desorganiza por conta da mudança do sistema tributário, a gente espraiará efeitos para outras economias. A produção de comida pode ser substituída, né, de soja, milho, carne, etc. Sim, mas não com a rapidez que a migração seria necessária. Portanto, nós já somos uma economia grande e complexa o suficiente para causar impactos fora, e um sistema tributário bem montado colocará o Brasil também num outro patamar de competitividade, como você me colocou. Portanto, se a nossa economia já é importante hoje, se fizermos uma reforma bem-sucedida, a nossa importância aumentará.
em relação ao restante do mundo. Portanto, o mundo inteiro está olhando para nós, as grandes empresas que querem vir aqui também compartilhar o mercado brasileiro estão de olho nisso. Como a tributação é muito complexa, as empresas estrangeiras têm receio de entrar no Brasil. O ambiente de negócios nosso é hostil hoje, não é um ambiente de negócio calmo. Portanto, o mundo inteiro nos observa, nos acompanha positivamente, né? Para o bem e para o mal. Para o bem, se der certo, a gente aumenta o nosso PIB potencial, né, o crescimento. Por outro lado, se der errado, teremos problemas ainda mais sérios, né? Há uma amplificação do efeito. A reforma tributária no Brasil, uma história de desafios, tentativas e esperança. O futuro do sistema tributário será definido não apenas pelo texto da lei, mas por como ele será implementado e adaptado à realidade do país. Eu fico por aqui, eu te espero no próximo Visões com um novo convidado, uma nova visão. Até lá!